Estamos aqui com De Frente com Nath e o meu convidado mais que especial hoje é o Sandro. Sandro, prazer em ter você aqui, é uma satisfação imensa. Se apresente para nós. Nath, o prazer é todo meu. E eu acho que para falar levaria um bom tempo, porque eu acabo arrumando tanta coisa, Nath. Mas enfim, eu sou o Sandro, sou contador, eu sou empresário, tenho uma loja de drones agrícolas em Ribeirão Preto, trabalho com o Instituto em Rota, de pós-graduação em logoterapia, sou pai, sou marido, tenho uma família incrível, sou um filho muito próximo dos meus pais, sou um católico, praticante, ministro da música na minha igreja, acabo me envolvendo bastante na igreja por conta disso. Eu caminho pela minha vida apaixonado pela pessoa humana, né? Eu acho que é um dos rumos que nós levaremos a nossa conversa. E um grande amigo, eu gosto muito de ser amigo das pessoas, me aproximar, me relacionar, Isso é verdade. me envolver, mas sempre na intenção de tentar promover algo de bom, né, na minha presença na vida das pessoas. Sandro, como entre todas essas coisas que você faz, entre computador, os drones, o Instituto em Rota, acho que podemos dizer qual delas você mais gosta? Ou não? O que te chama mais atenção dessas três coisas aí, hoje? Eu acho que eu faço um pouco de bagunça na minha vida por me envolver com tanta coisa, mas não é o que exatamente eu faço, né? Mas é a questão de se sentir útil. Eu tenho essa necessidade de me sentir útil, de fazer algo, de promover as coisas, né? De estar sempre realizando algo. Então, daquilo que eu faço, de todas as coisas que eu acabo colocando na minha rotina, na minha vida, eu gosto daquilo que sai bem feito, daquilo que tem resultado, né? Daquilo que realiza valores e virtudes. Então, de tudo que eu me envolvo, né? É sempre aquilo que acaba dando algum resultado positivo. Então é disso que eu gosto. Óbvio que às vezes isso sai um pouco atropelado, porque humanamente é impossível você administrar tantas coisas e todas elas sair perfeito. E não é disso que eu estou falando. Tá? Eu procuro me ocupar, né? Estar sempre envolvido com algo, mas sempre na intenção de estar sendo útil para algo. Como a logoterapia entrou na sua vida? Essa é uma história muito boa. Em 2017, meu casamento ele passava por uma crise muito grande. E tudo começou a ruir. A minha parte profissional, a minha parte pessoal, o meu casamento, né, ele já estava bem abalado com a minha esposa. E eu, pelo meu temperamento que eu usava, né, até então, nem sei se eu sabia explicar muito bem sobre o temperamento, mas assim, eu falava pela minha personalidade, vamos dizer assim. Que eu era daquele jeito, eu deveria ser assim. E com isso eu machucava muito. Muito as pessoas. Eu tinha essa necessidade de provar quão certo eu era. E eu usava sempre de meios até um pouco injustos, né? Para provar que as pessoas estavam erradas. No caso, minha esposa acabou sofrendo muito com isso. E por alguma inspiração, né, no meu consentimento por Deus, eu senti tocado de procurar ajuda. Eu acabei não indo fazer terapia, não sendo atendido por nenhum tipo de atendimento terapêutico, mas o Luiz Henrique, bem nessa época, ele me convidou para fazer um curso que chama Em Rota, que a proposta era de autoconhecimento, superação dos desafios e sentido de vida. E eu falei que era exatamente isso que eu estava precisando no momento. E ele não fez um aprofundamento sobre logoterapia, mas foi totalmente logoterapêutico.
o curso, né? Durante, se eu não me engano, foram 2 dias de curso e aquilo lá fez, assim, acho que uma bagunça e organizou muita coisa na minha cabeça ao mesmo tempo. Ele me apresentou Viktor Frankl, ele me apresentou a logoterapia, ele organizou conceitos sobre virtudes, sobre valores na minha cabeça, e de lá para cá eu nunca mais me afastei disso. Comecei a buscar mais sobre o Viktor Frankl, comecei a buscar mais sobre a logoterapia, sobre o que é a pessoa humana, sobre aquilo que é especificamente humano, e eu entendi que eu sempre fui apaixonado por isso e o quanto eu precisava disso. E como aquilo me ajudou, né, no meio do caminho, salvou meu casamento, salvou minha vida profissional, minha vida pessoal, a minha vida como pai, e eu também provavelmente não seguia bons passos naquela época, eu fiz questão de tentar passar para todo mundo que encostava próximo da minha vida. Né? Sempre fiz questão disso. E hoje eu já sou formado em logoterapia, não consigo ficar 10 minutos conversando com alguém sem falar sobre isso. E acabo trazendo todo mundo, pelo menos, para esse tipo de realidade, para esse tipo de verdade. Né? E foi assim que a logoterapia entrou na minha vida e nunca mais saiu. Ela mudou a sua vida? Completamente. Completamente. E é por isso que eu faço questão, né, de espalhar esse conteúdo, essa informação. Eu chamo de verdade mesmo, porque ela é uma verdade absoluta sobre aquilo que é humano. Eu tento falar para as pessoas, o meu chamado é realmente trazer as pessoas, aliás, tirar as pessoas da superfície. Na filosofia, a gente tem uma alegoria, e isso é explorado muito dentro dos estudos da logoterapia, porque a gente fala muito sobre filosofia, que é a alegoria da caverna. E a alegoria da caverna, ela mostra pessoas sentadas diante de uma parede, vendo certas projeções de sombras, né? Como se aquilo fosse a única verdade, né? Sobre aquela dimensão fosse a única diante da vida delas. E quando você conhece a logoterapia, que foi o caso da sua pergunta, você sai da caverna. Você conhece quão amplo é o mundo, quão ampla é a verdade, quantas dimensões tem. E não é só uma superfície. A gente se aprofunda. A gente conhece outros valores, outras situações e outras, principalmente outras capacidades. Porque outro exemplo que Viktor Frankl usava muito, um avião, por exemplo, ele pode andar sobre o chão e trafegar, como um carro, mas ele não é feito para isso. Né? Ele é feito para voar. Então essa é uma das dimensões que faz com que a gente realmente mude a nossa vida, né? E a gente tenha outros alcances, vamos dizer assim. Para você, hoje, qual o sentido da vida? Para mim, o sentido da vida é servir. Né? E acaba sendo redundante porque um dos bordões de Viktor Frankl, que é, no caso, quem criou a logoterapia, a gente pode até falar um pouco sobre ele depois, mas um dos bordões dele é que a vida só tem sentido se a gente serve a alguém ou a algo. Então, para mim, o sentido da vida é servir. Servir como marido, servir como pai, servir como profissional, como filho. Né? O tempo todo tá nessa transcendência. Sempre que a gente volta os nossos olhos para nós mesmos, a gente acaba adoecendo. Porque um exemplo também, né, que Viktor Frankl usa, o nosso olho, ele não é feito, o olho humano, ele não é feito para olhar para dentro. Ele é feito para olhar para fora. E isso é como a gente precisa enxergar as coisas, né? Sair de nós mesmos, ir além de nós mesmos. É óbvio que muitas das vezes muitas pessoas acabam entendendo isso errado, como se eu não devesse
ter autocuidado. E nós temos que sim ter autocuidado, né? Cuidar de nós mesmos, mas como responsabilidade de termos inteiros em conseguir, para ir além de nós mesmos. Então eu tenho a responsabilidade de chegar no final do dia, de descansar, para no dia seguinte eu cumprir com as minhas obrigações, com aquilo que eu sou chamado, com aquilo que é o meu propósito. Né? Então é esse autocuidado que nós devemos ter para poder cumprir com aquilo que nós somos chamados. Eu vou aproveitar, já que você falou propósito. Existe diferença de sentido e de propósito? Existe. O propósito, ele é algo que você define neste momento. Você coloca como propósito nesse momento de realizar algo. O sentido, ele é algo presente na sua vida. Né? Não é, ele até pode mudar, tá? Mas é muito diferente do propósito que você pode definir dentro da sua rotina. Vários propósitos. Já que estamos falando sobre Viktor Frankl, quem é Viktor Frankl? Viktor Frankl, ele foi um médico, neuropsiquiatra, que desde cedo se inquietava com algumas conclusões e entendimentos psicológicos, né, psicanalíticos, inclusive daquilo que definia a pessoa humana. E desde pequeno, quando ele estava na escola, um professor dele acabou no meio da aula fazendo alguns comentários e ele foi questionar o professor dele e ele falou, professor, afinal, o que é a pessoa humana? E o professor, que era o professor Fritz, acabou respondendo para ele que a pessoa humana era nada mais que um efeito de combustão e oxidação. E Viktor Frankl ficou indignado com essa resposta. Ele falou, mas se foi isso, qual que é o sentido da vida? Qual é o sentido da existência? E ele foi se aprofundando, né, ao longo dos anos sobre querer entender sobre a pessoa humana. E ele participou de várias reuniões, de vários grupos, e um grupo muito importante que ele acabou participando, né, foi até um mentor dele, foi de Freud. Ele era de Viena, assim como Freud também era, assim como Adler também era de Viena, e eles se reuniam em tertúlias, né, que eram pequenas reuniões para discutir sobre temas, inclusive psicológicos, né, sobre o conceito deles de pessoa humana. Só que o Viktor Frankl era muito inquieto em aceitar esse tipo de entendimento que Freud, por exemplo, pontuava na época. E ele foi fazendo a sua própria teoria. Em meados lá de 1920, ele já era médico, já era formado, já atendia. Ele tinha praticamente a logoterapia toda desenvolvida, mas ainda não era algo muito tangível, né? Não tinha muitos materiais para poder espalhar, né, para as pessoas. Era só de forma muito direta, né, ali com quem ele atendia. E como ele era de Viena, né, quando começou a Segunda Guerra Mundial, e ele era judeu, ele foi preso. Ele foi preso, né, para os campos de concentração. E lá ele passou por 3 campos de concentração. Um deles era Auschwitz, né, que podemos dizer que um dos maiores, ou o maior, se não me salvo engano, campo de extermínio de judeus. E assim mesmo ele conseguiu achar um sentido naquilo que ele vivia. Quando ele chegou e ele viu as cercas elétricas que envolvia todo o campo de concentração, ele acabou sendo abordado por outros companheiros, né, que comentavam sobre a situação do campo de concentração. E muitos deles falavam sobre levar ao fim a sua vida, porque tudo aquilo que era vivido ali dentro, acabava não tendo sentido, né? E eles usavam um termo de se lançar ao fio de alta tensão. E ele, como um compromisso com ele mesmo, de autorresponsabilidade, como colérico que ele era,
Ele pegou a mão dele, né? Apertou e, como forma de um gesto de compromisso com ele mesmo, ele prometeu que ele não ia se lançar ao fio. E ali ele resistiu. Durante todo o período que ele ficou no campo de concentração, ajudando o máximo de pessoas que ele pôde, né, de certa forma até em atendimento terapêutico. Muitos deles queriam se matar e acabavam não colocando um fim em sua vida porque Viktor Frankl conversava com eles. E ele relatou, né, um dos casos desses que o companheiro dele disse que não esperava mais nada da vida. E por isso ele ia se lançar ao fio. Ele falou, mas você já perguntou o que a vida espera de você? Aí acabou que ele não colocou um fim na sua vida. E Viktor Frankl também sempre traz essa abordagem, que nós não somos feitos para questionar. Nós somos feitos para responder. E assim ele fez, até o último dia no campo de concentração. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, ele foi livre. Ele tinha uma esposa que foi presa junto com ele, que acabou sendo assassinada, que acabou morrendo no campo de concentração, assim como os pais também morreram no campo de concentração. O pai dele praticamente participou do fim da vida, né? O Viktor Frankl acabou participando do fim da vida do pai, porque ele encontrou com o pai algo que era difícil no campo de concentração, e o pai dele já estava no fim, e ele, por ter uma ampola, né, de um remédio que ajudava a não sentir dor. Eu não me lembro o nome do remédio nesse momento, mas ele acabou como um último consolo que ele poderia oferecer para o pai, né, aplicando esse remédio nele. E dali para frente ele já deu o pai dele como morto, acabou se afastando, né, porque os soldados já estavam se aproximando, e dali ele entendeu que era a última vez que ele veria o pai. Quando acabou a guerra ele não tinha ninguém. E nada também. Porque como a Alemanha tinha feito a anexação e tomado tudo daquilo que era dos judeus, ele se viu meio que abandonado. E aí ele falou por que isso, né, aconteceu, e ele fez uma outra analogia, que ele se sentiu como se fosse aquele aluno que ficou dentro da sala, o sinal bateu, todas as crianças saíram e só ele ficou. Aí ele pensou, eu só fiquei dentro da sala por um motivo, porque eu ainda não acabei a minha tarefa. E assim ele tocou a vida dele. Ele tinha muito a realizar, muito a fazer, e ele fez até o último dia da vida dele. E eu tô me segurando aqui pra não chorar, porque quando eu li isso no livro, eu chorei bastante. Acho que foi um dos livros que marcou a minha vida. Eu gosto muito. Mas enquanto eu te ouvia aí, eu tô aqui, ó, me segurando. Faz muito bem lembrar de toda a trajetória de Viktor Frankl, porque toda vez que a gente fala, inclusive nesse momento que eu tô falando sobre isso, a gente acaba refletindo, né? E inclusive colocando a nossa vida, as nossas dificuldades diante de todo esse ensinamento. Eu não sei você, mas enquanto você falava, ou pelo menos enquanto eu li da primeira vez, parece que o coração queima junto. Eu não sei explicar. Eu acho que a sensação é essa, de se sentir pessoa, de se sentir gente, né? De gente com um coração quente, que pulsa. Agostinho de Hipona, um grande filósofo, um doutor da Igreja Católica, ele disse que a pessoa humana é um cor inquieto, um cor inquietum, né? Nós temos um coração inquieto para tudo, que é esse coração pulsante, né? Esse sangue quente correndo nas nossas veias, fazendo com que a gente sempre tente buscar algo, essa vontade de sentido. A liberdade da vontade, né? E a vontade de sentido é algo que faz parte da sustentação da logoterapia. E
E é o que rege todo a nossa existência como pessoa. Se hoje fosse para você dizer para alguém, por que buscar a logoterapia e não outra vertente da psicologia para fazer terapia? Nath, eu não faria nunca uma comparação, porque as pessoas elas têm certa aproximação, né, e certa afinidade para vários, né, tipos de atendimento. Mas eu só falaria sobre logoterapia. E não tem em algum outro motivo que eu não indicaria a logoterapia. Eu sempre vou indicar a logoterapia, porque é o que faz sentido para mim, é o que mais fala sobre a pessoa humana, né? O que eu peço para as pessoas sempre tomarem cuidado é quando ele vai fazer um atendimento terapêutico e aquilo começa a ser voltado muito para si mesmo. E aquilo fica remoendo, né? Coisas que você fez, coisas que fizeram para você, coisas que você é. Vou te dar um exemplo, por que eu digo isso? Uma pessoa hoje que está passando por problema de depressão e ela vai começar a falar sobre isso. Sobre quem que ela fala? Se você reparar, ela fala só sobre si própria. Quando a gente entra nesse contexto, né? Quando a gente entra nesse tipo de vivência, de falar sobre nós mesmos, de viver somente para nós mesmos, a gente começa a desenvolver algo que na logoterapia nós chamamos de vazio existencial. Eu ia chegar aí. E isso é algo que a gente cria quando a gente volta, né, a nossa vida, os nossos olhos para nós mesmos. Eu ia te perguntar exatamente isso. Se você acha que hoje as pessoas vivem um grande vazio existencial. Sim, um enorme vazio existencial. Isso é um entendimento meu. Existe um trabalho feito para diminuir a essência das pessoas. Ou seja, tem algumas pessoas hoje, né, fazendo com que as outras sintam-se cada vez menos pessoa. Uau. Então eu creio que existe um trabalho muito eficiente dessas pessoas, né? Só que com muita falta de valor, com que elas se sintam, né, menos gente, menos pessoa. E por conta disso, o vazio, né, existencial ele vem só aumentando, né, vai abrindo várias lacunas. Quando a gente está em desenvolvimento, né, um adolescente que está em desenvolvimento, quando ele não se sente útil, e isso acaba, de certa forma, sendo um equívoco de alguns pais, de não colocá-lo para ter certas responsabilidades, nem que for responsabilidades domésticas de dentro de casa, ele vai começar a compreender, ele vai começar a entender que ele não é útil. Ainda que ele seja cercado de prazeres de ser alimentado, de alguém fazer sempre as obrigações dele, alguém sempre que promova essa satisfação dos desejos dele, ele vai, no decorrer da vida dele, ele não vai ver sentido da sua própria existência. Muitos adolescentes que têm essa vivência acabam tendo certas neuroses por conta dessa ausência. Essa ausência de sentido, essa ausência de essência, de realizar, de fazer, de sentir algo, né? Se sentir útil para algo. Entende? E aí depois quando cresce vira um adulto. Exatamente. Acabar. E aí, isso não para nele, nunca. Acaba sempre refletindo em todo mundo que acaba encostando nele. E vira uma reação em cadeia. Uau, verdade. Sempre ramifica. O mal, ele ramifica assim como o bem. É sempre uma escolha nossa, né? Para onde que a gente vai partir. E o ser humano é aquele que escolhe, tá o tempo todo escolhendo. É lindo isso, né? Até quando a gente não quer escolher, é uma escolha. Verdade. É verdade, você tem razão. Então, a gente precisa começar
a ter esse entendimento. Que nós somos pessoas, que estamos aqui para realização de valores, para promover algo e sempre está em desenvolvimento. Dentro do atendimento terapêutico é interessante a gente sempre levar a conduta de conheça-te, aceita-te e supera-te. Isso é algo que deve ser seguido passo a passo. Conheça-te, entenda quais são as suas inclinações, os seus limites, as suas potências. Saiba como você pode promover algo, né? Até onde você pode chegar. Aceita que você tem certas limitações. Aceita que você tem certas dificuldades. E quando isso tudo estiver muito bem organizado, aí você vai lá e supera. Isso quando estiver muito bem encaixado, né, dentro da nossa própria essência, você vai lá e se supera. E quando você superar, você supera de novo. Fica sempre nesse desenvolvimento contínuo. É porque às vezes eu percebo que as pessoas... É como se houvesse o tempo todo uma competição entre eu e você, e não... Uma contribuição. E Sim. além disso, não... Eu preciso superar o outro, e não eu mesma. Sim, sim. Um grande problema, Nath, que a gente tem, eu vejo na nossa sociedade, até um pouco cultural, essa questão da disputa, né? Sim. Dessa competição psicológica dentro das pessoas e uma cultura de auto-reconhecimento, né? E algo que eu discuto muito sobre com as pessoas, por quê? Se você está conversando com alguém e a pessoa começa a dizer que ela é boa em algo, a pessoa que está escutando isso, ela entende que ela não é. Olha que loucura isso. Se nós estamos conversando e eu digo que eu sou muito bom em algo, há um costume da pessoa que escuta isso entender que eu estou me aumentando e te diminuindo, mas eu só estou dizendo que eu sou bom em algo. E pratica-se muito essa cultura da humildade. É óbvio que a gente precisa ser humilde, mas eu nunca posso deixar de reconhecer uma potência que eu tenho, porque vai fazer com que eu realize algo com ela. Mas por conta dessa cultura da humildade, eu tenho receio e eu penso muito em dizer que eu pratico algo bom, que eu sou muito eficiente em algo para outra pessoa, com receio de que a pessoa se sinta diminuída por conta do meu comentário. Sendo que o problema não está no que eu falo, e sim em quem escuta. Né? E a forma que a pessoa está absorvendo isso, porque não tem nada a ver eu dizer que eu sou eficiente em algo que você não seja. Eu posso ser em outra coisa, diferente exatamente, de você. Exatamente. Então, assim, eu acho muito louco isso. Né? Mas é algo que é impregnado na sociedade, é algo cultural. Mas eu tento, pelo menos nos meus filhos e as pessoas com quem eu me relaciono, sempre fazer com que eles entendam que não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque eu não posso deixar de reconhecer determinada potência e usar ela com valor, com virtude, por conta de que alguém possa não gostar desse tipo de atitude da minha parte. Mas a gente precisa trabalhar isso também com muita cautela para que a pessoa não entenda isso de forma errada e acaba sendo arrogante. E não é isso que eu quero que elas entendam. Você acha que faltam pessoas boas no mundo? Ou que elas ainda existem ou só estão escondidinhas? Não, eu acredito que nós temos muitas pessoas boas. Muitas pessoas boas. E é por conta disso que eu anseio em sempre despertar isso nelas e que elas também se manifestem. Né? Acontece que muitas das pessoas boas não se manifestam. Por quê? Porque o mal é maior. Né? O mal ele é algo mais manifestador por algum motivo que eu talvez nesse momento não saiba explicar. Mas aquilo que é mal chama mais atenção. Vou te dar um exemplo. Uma pessoa que trabalha na internet e ela está fazendo uma explicação sobre determinado tema. E ela usa uma analogia. Vamos usar como exemplo que ela pegou um desenho da Disney como analogia. E ela usou um personagem que era um rato, só que ele pegou e chamou, por alguma confusão na cabeça dele,
Ele chamou de pato esse personagem. Aquele conteúdo vai ficar na internet. E ele vai, vamos dizer, ter grande relevância não pelo conteúdo que ele postou, mas por conta do erro que ele cometeu. Do pato. Você entende que, assim, de certa forma, o mal, o erro, ele acaba tendo mais notoriedade e ele promove um pouco mais de manifestação? Então, talvez seja por isso que talvez as pessoas boas, a gente tenha essa impressão de que as pessoas boas estejam faltando. Mas não é por conta disso, é por conta do erro, é por conta do mal, daquilo que é negativo, acabar tendo mais notoriedade, né? Acabar chamando um pouco mais de atenção. E aí que entra o nosso trabalho, né? De tentar manifestar nas pessoas que elas se mostrem mais, promovam mais coisas. Eu falo que tem pessoas que parece que naquele momento que você olha, você vê uma coisa... Uau! Eu vou ser muito sincera. A primeira vez quando eu te conheci, gente, nos conhecemos lutando boxe. O Sandro continua e eu fugi de lá. Pretendo voltar, foi por outros motivos. Eu não fugi por... Como fala? Por falta de... Eita, fugiu aqui a palavra. Nossa, fugiu lindo agora. Ah, por falta de vontade? Ah, também. Não foi por falta de vontade. Enfim, não fugi por falta de vontade, nem... Foi outros motivos. Mas eu me lembro que quando eu te vi a primeira vez... Gente, que ser humaninho incrível. Ah, muito obrigado. Chamou a atenção pela pessoa, pela forma de ser. Agradeço. Mas é engraçado que o Sandro me reconheceu pela voz, porque ele havia postado um vídeo. Foi porque eu tinha postado, né, o conteúdo do seu depoimento lá no presencial. E eu falei, caramba, cara, a risada é a mesma, a voz é a mesma. Aí eu falei, dá licença, seu nome é Natália? Natália BOK? Então eu postei seu conteúdo desses dias. Mas você me chamou a atenção por ser uma pessoa boa. Isso chamou muito a minha atenção e isso ficou assim muito nítido de perceber. Eu falo que às vezes eu sinto falta de perceber isso nas pessoas. Eu falo que as pessoas acabam não mostrando, né, esses valores por medo de ser mal interpretado às vezes, né? Alguns casos, mas nem sempre eu transpareci isso, viu, Nath? Sério? Eu acho que de todas as vezes quando as pessoas estão falando de quando me conheceram, a impressão era outra e totalmente oposta, né? Uau, verdade. Quem era você, Sandra? Por algum motivo, a impressão que as pessoas tinham de mim era uma pessoa muito fechada, uma pessoa que não tinha muito vontade de se relacionar, de ter conexão com as pessoas, eu não sei, né? Um cara chato. E é o que... Não é, gente. É o que eu sempre escutei, né? Mas hoje, talvez por estar tentando, eu acho que corrigir muitos erros, né? Que a gente só constrói algo. Eu uso um exemplo aqui. O que é experiência? O que é ter experiência, afinal das contas? É saber que algo deu errado e você vai lá e não faz de novo. Então é um acúmulo, de certa forma, é um acúmulo de erros, né? E eu uso esse exemplo que a experiência nada mais que é de você ter esse acúmulo de erros e saber que tal coisa não deve ser feita porque vai dar errado, que é errado. E é o que eu levo para mim. Então hoje, né, essa construção que as pessoas veem de mim, isso que talvez essa impressão boa que você teve de quando me conheceu, tem várias camadas ali de erros cometidos, de falhas que muitas das vezes foram insistidas e que hoje eu tento, dia após dia, tentar minimizar. Isso dentro da minha vida, nos meus relacionamentos, com as pessoas que eu acabo tendo contato, dia após dia. A gente tem, dentro da Igreja Católica, um bordão que fala que por hoje não, que por hoje eu não vou pecar. Por hoje eu não vou cometer certos erros, né? Ou não vou cometer erro. Então, se você ter essa disciplina, né? Nem que seja
quando você lembrou, já são 6 horas da tarde, mas toma isso como um exercício, né? Por hoje eu não vou pecar. E ali você fica como se fosse um desafio, né? De terminar aquele exercício quando você está na academia, ou quando você está treinando qualquer outra coisa. Não, eu vou conseguir finalizar esse exercício. Então, por hoje não poderia ser um exercício. Do momento que você está ali dentro do seu dia, tentar, dali para frente, não cometer algo que seja ruim. Eu vejo uma pessoa com muita seriedade no que faz, mas também fácil de acessar e com uma simpatia muito grande. Muito obrigado. Eu enxergo esse Sandro. Que bom, fico feliz. E sempre muito disposto a ajudar. Mas é interessante que você me disse uma coisa antes da gente começar a gravar. Você falou, eu ajudo quem quer ser ajudado. Eu acho que a gente se machuca quando a gente começa a tentar ajudar quem não quer ser ajudado. Bastante. E você não tem resultado. E o que a gente tem menos hoje é tempo. A gente não pode perder tempo. É óbvio que eu queria abraçar todo mundo e abrir a cabeça das pessoas e falar assim, olha, você não é isso. Isso é o que você está nesse momento, não te define, né? Você é algo muito mais além, sai dessa superfície, vamos para as águas mais profundas, né? Vamos realizar outro tipo de valores, vamos tornar aquilo que somente você pode ser. Que é o que Viktor Frankl trazia pra gente, torna-te aquilo que és, torna-te aquilo que só você pode ser. Então, é por isso, né, que eu trabalho em prol de tentar sempre ajudar. Mas, infelizmente, quem não quer ser ajudado, quem não está com essa cabeça disposta, né, em colocar outro tipo de verdades na sua rotina, na sua vida, infelizmente a gente acaba não tendo alcance. E você se machuca, e muito, porque você se frustra, né? Bastante. Por conta da energia que você aplica nessa atenção que você está dando na pessoa e acaba não tendo nenhum tipo de resultado. Então é interessante que sempre quando a gente for tentar realizar esse tipo de ação, a gente tente entender se as pessoas querem esse tipo de ajuda. E se de repente você tiver um feeling de fazer um caminho oposto, de dar uma volta em vez de você ir direto, onde você precisa chegar, mas você ir trabalhando de forma totalmente indireta, né, talvez você tenha resultado. O que eu quero dizer com isso? Às vezes você ajuda uma pessoa não mostrando que você está tentando ajudar. Uau, verdade. E aí você vai fazendo uma volta. Tem que ter uma paciência de Jó, né, vamos dizer. Mas você acaba, talvez, chegando onde você precisa chegar, mas a volta é um pouco grande. Eu não meço esforços para dar essa volta, se for necessário. Tem muitas pessoas que eu estou no meio desse caminho, me vejo muito longe de conseguir ajudar, mas eu sempre insisto. Em vez ou outra eu vou lá e coloco um tijolinho. Né? Acha que as pessoas estão vivendo dominadas pelos seus impulsos e pelos seus desejos? Não, completamente. Aquela cultura que eu falo que está sendo implantada por pessoas que querem diminuir a essência de gente nas pessoas, prega exatamente isso. Que eu preciso fazer aquilo que me faz bem, que eu preciso fazer aquilo que me satisfaça os meus desejos, né? Nós somos os únicos seres humanos que têm essa terceira dimensão. Quais são as 3 dimensões? Que é a camada biológica, que é a camada psicológica e a camada noética. Viktor Frankl usa o termo espiritual, mas ele acabou usando a nomenclatura noética porque a espiritual acabava levando a conversa para um outro lado que ele não queria falar sobre isso. Mas enfim, a camada a biológica, as plantas, por exemplo, elas têm a camada biológica. Embora elas precisem de algo, de outros fatores externos para sobreviver, ela precisa que algo chegue até ela para que ela sobreviva. Ela precisa que a chuva caia sobre ela para ela poder ser nutrida, né? Ela precisa que
dos nutrientes cheguem próximo de onde ela está plantada para continuar com a sua vida. Quem tem a camada psicológica e biológica são os animais, que são os que se movem por fome. Ele vai até atrás da comida. Ele não... Por exemplo, eu poderia estar aqui querendo almoçar, mas eu preciso terminar o que eu comecei. O animal ele não pensa dessa forma. Ele não consegue ir além de si. Ele só se move pelo instinto. Quando nós trabalhamos nessa cultura de ir atrás daquilo que alimenta a minha satisfação de desejos, de prazeres, eu tenho certo reducionismo. Eu me reduzo aos animais, por exemplo, porque eu posso não fazer isso. Eu sou livre, ainda que eu queira me alimentar, mas eu sou livre para segurar essa vontade do que eu estou sentindo para realizar outro tipo de coisa. Então, é sobre essa liberdade da vontade que Viktor Frankl sempre faz com que a gente entenda da essência humana, da essência da pessoa humana. Então, só voltando à sua pergunta, Nath, sim, muitas pessoas estão se impulsionando, né, levando a sua vida só em direção à satisfação de desejos e prazeres. E elas estão deixando de ser gente. Elas estão alimentando esse vazio existencial que em algum momento ela vai se questionar. Se ela continuar nesse caminho, ela vai se questionar: qual o propósito da minha existência? Qual o sentido da minha vida? Ela vai começar a se ver, de certa forma, inútil. Eu vi uma vez de uma pessoa, fiquei paralisada uns 5 minutos olhando para ela. A vida não tem sentido. A pessoa humana é alguém que anseia por sentido o tempo todo. Nós sempre buscamos, de certa forma, entender ou procurar qual é o sentido das nossas vidas. E quando a pessoa fala isso, é porque em algum momento ela procurou e não achou. Mas ela só procurou no lugar errado, porque ela procurou dentro de si mesma. Uau! Olha, até arrepiou. E o sentido da nossa vida está fora, né? Na nossa conversa inicial, ir além de nós mesmos. Nós não somos livres de. Não sou livre da minha genética, não sou livre de ter as minhas limitações, não sou livre do meu temperamento que é constitutivo, mas eu sou livre para superar todo tipo de dificuldade, de inclinação, de fazer escolhas diferentes daquilo que me limita, de ter uma visão diferente daquilo que talvez me frustrou. O que eu acho interessante falar sobre isso é quando as pessoas acabam evitando as frustrações, né? Evitando o sofrimento, como se a vida fosse regada somente de coisas boas, como se a vida fosse regada de satisfação de desejos, e eu não construo absolutamente nada sem determinado tipo de sofrimento. Vejam bem, não é uma apologia ao sofrimento de forma alguma, mas é como uma analogia daquilo que se constrói com muita resistência. Alguém que está tentando ganhar, por exemplo, massa muscular, fibra ali sobre fibra, né? São mínimas lesões que a fibra muscular sofre para que ela se desenvolva, para que ela cresça, para que ganhe, né, certa definição. Então, o sofrimento ele faz totalmente parte e essencialmente do processo evolutivo. A gente não constrói absolutamente nada sem passar por certas situações difíceis, diga-se de passagem, né? Então, a questão não posso deixar de sofrer e não devo deixar de sofrer, mas é como eu olho para isso, como eu vejo isso, a forma com que eu levo esse sofrimento para minha vida. Se aquilo vai servir como uma pedra de tropeço
ou como um degrau. Seria o famoso aprender a sofrer, né? Aprender a sofrer, completamente. E você pode superar todo como, se houver um porquê. É uma frase de Viktor Frankl. Quando você faz algo que tem sentido na sua vida, isso não te leva à exaustão. E nós temos vários exemplos. Vários exemplos muito próximos. Na Igreja Católica nós temos os santos que viveram uma vida totalmente entregue à Igreja, né? Madre Teresa de Calcutá, uma senhora que não tinha 1,60 m. O tanto de gente que ela levantou do chão e pergunta se ela estava cansada. Ela nunca parou. Ela nunca parou. Pergunta se isso levou ela ao burnout. Pergunta se isso levou ela a algum tipo de neurose. Entenda? Então, o que falta na vida das pessoas não é habilidade, não é certo dom, é sentido. Mas eu percebo que às vezes as pessoas não sabem quais são as habilidades, quais são os dons delas. Parece redundante, né, Nath? Mas por quê? Elas estão olhando para o lugar errado. Exato. Elas só olham para dentro. Você encontra uma habilidade, um dom, quando você pratica algo. Quando você realiza algo. A gente não consegue... eu vi uma imagem muito legal ontem, né? Eu vou tentar projetar na cabeça de quem está escutando isso. Então era um alvo, né? Sabe aquele de dardos? Uhum. Ele era um alvo com vários dardos, né? Fora do alvo. Ele estava até dentro desse alvo, mas não estava no meio, que era o alvo, né? Que era o meio onde você gostaria de lançar o dardo. Então era esse alvo assim com vários fora, né? E outro alvo com os dardos pendurados, falando onde está o erro, né? O que está errado, quem não acertou ou quem nem tentou. Quem nem tentou, né? Entende? Que assim, muitas das vezes a gente não consegue chegar no nosso objetivo, que é o meio do alvo, mas eu tô ali, em algum momento eu vou conseguir tirar algo das minhas tentativas. Ou eu posso nem tentar porque eu acho que eu não sou capaz. Só olhar. Não. Entre a realização e aonde eu estou, só existe algo no meio que é o tentar. E é assim que a gente busca, né? É assim que a gente evolui. Nós vamos passar a tarde inteira aqui conversando hoje. Gente, não será 1 hora de podcast, será 3 horas. Serão 3 horas. Uma rave. Cara, eu vou até ler a pergunta, porque eu não gravei, tá? Mas é uma pergunta muito boa. Você acredita que a felicidade é o objetivo da vida ou ela é uma consequência de uma vida com sentido? Com certeza, consequência. Muitas pessoas acabam colocando a felicidade como se ela fosse um destino. Vou explicar. Estou fazendo isso porque estou indo ao caminho da minha felicidade. Estou buscando a minha felicidade. Como se ela fosse algo onde você deva chegar. E a felicidade, ela é um efeito colateral de quando você faz algo com sentido. Então, você sente a felicidade de quando você está sendo útil. Um outro exemplo é quando a gente recebe e quando a gente dá algo. Quando você entrega nas mãos de alguém algo que a pessoa precisa muito e você teve a potência, a possibilidade de entregar, de ser útil para entregar isso para ela, a sensação de quem realizou algo é sua. A pessoa está muito feliz, obviamente, por ter recebido aquilo que ela precisava, mas mais feliz está você de ter sido útil, de ter conseguido realizar isso na vida da pessoa, de trazer algo que ela precisava. Então ela sempre vai ser um efeito colateral. A gente precisa só colocar todas as coisas dentro de um determinado caminho, se colocar em rota, né, vamos dizer assim, e encontrado o sentido, promovendo realizações, você vai ter aqui sempre
a felicidade como um efeito colateral. Aí sim, eu sou feliz. Porque eu estou sendo pessoa humana. Estou servindo a alguém ou algo. Posso estar cansado. Posso estar com fome. Posso estar com déficit de um monte de outra coisa que me traria satisfação de desejos. Mas a gente não pode nunca confundir a satisfação de desejos com felicidade. Você sente sensações boas, você tem sentimento bom quando você está se alimentando, por exemplo, porque você está sentindo prazer em se alimentar. Mas isso não é felicidade. Né? Porque aquilo, quando acabar e a sua digestão vier, vai vir de novo a mesma sensação de querer comer de novo. Certo? Então a felicidade não tem nada a ver com essa sensação que você teve. Você não é feliz, você está se sentindo bem, por isso está comendo, mas você não é feliz. Você é feliz quando você promove realizações, quando você promove valores, quando você é útil e aquilo tem sentido. Eu passaria longas horas conversando com você, acho que o podcast duraria bastante horas. Que bom, né? Fico feliz com isso. Muitíssimo obrigada. O prazer foi todo meu, gostei muito da conversa, obrigado pela oportunidade. Espero que assim, muitas pessoas possam usar desse conteúdo para o bem, né, e contribua. Se algo serviu de construção ali dentro da sua cabeça, do seu entendimento, eu peço só uma coisa, que só espalhe, não guarde isso para você. Tudo. Enquanto nós conversávamos, eu absorvi literalmente tudo. Faço questão disso. Muito obrigada por trazer um conhecimento tão precioso. Obrigado eu.